Olá pessoal, sejam bem-vindos à sexta edição do Congresso Online de TI. Meu nome é Rafael Amaral e vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos do teste de software. Bom, eu já tenho mais ou menos 6 anos de experiência na área de tecnologia da informação. A maior parte desse tempo eu tenho trabalhado com testes de qualidade de software, tanto teste automatizado como teste manual. E a ideia dessa palestra hoje é trazer para vocês um pouquinho da experiência que eu acumulei durante esse período e mostrar os primeiros passos, os primeiros conceitos, as primeiras informações aí para quem ainda não conhece ou nunca viu nada sobre testes de software. Então vamos falar um pouquinho aqui da nossa agenda. Então vamos ver os objetivos, definições e conceitos sobre teste de software. Falar um pouquinho sobre teste manual e automatizado também. Essa palestra, o foco dela não é ser muito técnica. Então ela vai ser bem simples, né? Apresentar alguns conceitos básicos aí para que vocês possam começar a aprofundar os seus estudos a respeito da matéria, né, de teste de software. Vamos aos objetivos. Então, o objetivo geral da palestra é apresentar de maneira introdutória as principais características do teste de software, expondo os principais conceitos, técnicas e ferramentas utilizadas na realização dos testes. Como eu falei, essa palestra vai ser bem básica e não vai ter um aprofundamento muito técnico. O objetivo específico é permitir que vocês, ouvintes, comecem a entender os conceitos básicos do teste e aí consigam desenvolver os seus estudos nessa área com melhor eficiência. Essa imagem aqui é uma imagem clássica da engenharia de software. Se vocês não viram ainda, se vocês não tinham visto ainda em algum momento na vida de vocês, como dentro da área de tecnologia ou dentro da área de engenharia de software, vocês vão acabar vendo essa imagem. Ela retrata um problema muito grande que a gente tem entre o que o cliente explica que ele quer, né, o que o cliente necessita, o que ele realmente quer de fato e o que acabou sendo desenvolvido. Então, só para explicar um pouquinho aqui a imagem, né, a gente tem um desenho aqui de como o cliente queria o balanço que ele havia solicitado, como foi que o GP entendeu que seria o projeto de balanço, como foi que o analista projetou para ser feito esse balanço, como o programador codificou, como foi que o consultor descreveu que seria esse balanço, então seria um balanço, uma árvore com um sofá aqui, todo confortável, como foi que o projeto foi documentado, nesse caso ele não foi documentado, o que é que foi instalado em produção, como é que o cliente foi cobrado, né, o que cobraram a ele, como o projeto foi suportado e o que é que o cliente realmente queria. Então vocês veem aqui que ele realmente queria um balanço simples, sendo que foi durante o processo, né, foram feitas várias visões, né, várias não diria implementações, mas várias formas de como esse projeto seria realizado, né, de qual seria a cara final dele, e no final de contas, nenhuma dessas visões chegou próximo ao que o cliente realmente queria. Então, esse é um grande problema que a gente tem na área de desenvolvimento de software, né, que é a parte de comunicação, ela nem sempre é realizada da maneira mais correta. Nem sempre o cliente também sabe o que é que ele quer quando o projeto é desenvolvido aqui. Logo no começo do projeto, muitas vezes o cliente não sabe o que é que ele quer, não tem ideia do que é que ele quer. Ele vai amadurecendo isso no decorrer do projeto, enquanto ele está acompanhando o seu desenvolvimento. Então o teste ele entra para apoiar as equipes envolvidas no desenvolvimento do projeto a conseguir alcançar isso aqui, a chegar ao resultado final mais próximo do que o cliente deseja. Não só com o que o cliente deseja, né, quais são as expectativas dele, mas também auxiliando na qualidade do projeto desenvolvido. Então vamos falar sobre a definição do teste. Teste é a aplicação de técnicas, estratégias e ferramentas para investigação ou inspeção do software, com o intuito de obter informações sobre sua qualidade em relação ao contexto que ele deve operar. Essa aplicação ela pode ser feita tanto de forma manual como automatizada, como nós vamos falar lá na frente. Então, o objetivo do teste é encontrar defeitos, em primeiro lugar, prevenir que defeitos ocorram, ou seja, antecipar a ocorrência de defeitos, e também fornecer informações sobre a qualidade do software.
Além de tudo isso, um dos outros objetivos do teste é poder garantir que o que está sendo implementado está de acordo com o que o cliente espera. Que o resultado final desse cara aqui, deixa eu voltar a imagem, que no final esse cara aqui vai ser realmente o que o cliente espera. Esse é um dos objetivos da equipe de testes e da equipe de qualidade de software. Como eu já falei, o teste ele entra para apoiar as equipes que estão incluídas dentro do projeto. Então, através dessa fala dá para perceber que a responsabilidade pela qualidade do software não é do teste, unicamente. A qualidade é a responsabilidade de todos os membros das equipes que estão participando da construção do projeto. O teste ele entra com a visão de qualidade, com a visão de teste, para poder apoiar a busca por essa qualidade. Outra coisa importante frisar é que é praticamente impossível você conseguir garantir que a sua aplicação não tenha nenhum erro. Então, o teste ele vai demonstrar que a aplicação tem erros. Nem todos os erros vão ser encontrados. Então, pode ser que, devido a alguns outros fatores, acabe passando algum erro ou outro. Mas o objetivo é que o máximo possível de erros sejam encontrados. O teste ele não vai demonstrar que o seu software não tem erro. Não é possível que o teste demonstre isso. Ele vai demonstrar que o seu software tem erros. Vamos avançar agora para os conceitos. Então, por que eu devo testar meu software? Porque os softwares são construídos por pessoas. Né? O humano ele é suscetível a erro. Então, toda vez que a pessoa está realizando alguma atividade manual, é possível que ela acabe cometendo algum erro. Né? Então, assim como em outras coisas, software também é construído por pessoas. Então, é necessário a gente testar porque as pessoas acabam cometendo erros. Então, provavelmente, a probabilidade do seu software ter algum erro é muito grande. Nós devemos testar o software também porque um software sem teste pode destruir a reputação de uma empresa. A gente vê frequentemente hardware, softwares, enfim, equipamentos em geral com defeitos que muitas vezes podem ser muito graves. Quantas vezes você vê companhias de automóvel, né? Montadoras de automóveis, chamando seus clientes para fazer recall de determinado modelo ou de determinado lote de carros porque foi encontrado uma falha em determinado componente e aquilo ali pode prejudicar o funcionamento do carro ou até levar perigo à reputação física das pessoas. A integridade física das pessoas, melhor dizendo, que é o próximo tópico. O software mal testado pode causar danos à integridade física das pessoas. Eu falei de carro, mas pense em um software de um avião. Caso aquele software ali apresente algum erro, como já aconteceu algumas vezes, há um grande risco, né, desse erro acabar causando a queda do avião, por exemplo, e acabar causando danos à integridade física das pessoas que estão dentro daquele equipamento. Não só pensando em avião, mas em softwares hospitalares, software de carro, né? Agora que a gente está avançando para o mundo com os carros autônomos, então esses carros eles precisam, o software desses carros precisam ser bem testado justamente para garantir que ele não vai causar dano à reputação da empresa e nem à integridade física das pessoas. A gente deve testar o software também porque quanto mais tempo a gente leva para descobrir um defeito, maior o custo da sua correção. A gente vai ver lá mais na frente que quanto mais tempo você demora para descobrir um erro, seja ele na equipe de testes, seja ele em desenvolvimento, seja ele na produção, maior vai ser o custo para poder você corrigir esse defeito. Porque não vai ser apenas abrir lá o código e mudar um método, mudar uma classe, mudar uma linha de código. Muitas vezes você precisa rever os requisitos, rever o projeto, retestar isso novamente. Então você tem um retrabalho muito grande a depender do erro e do tamanho do erro que você encontra. Então quanto mais tempo você levar para encontrar esse erro, pior vai ser para o custo e o tempo de correção que você vai demorar para realizar. Bom, quando é que a gente deve testar o software, né? Eu trouxe aqui 3 modelos de desenvolvimento para falar um pouquinho sobre essa parte de quando a gente deve começar a testar o software. Idealmente, quanto mais cedo dentro do projeto de desenvolvimento a gente
incorporar a equipe de teste, a gente envolver a equipe de testes, melhor vai ser para o seu projeto, porque você vai conseguir descobrir os erros antes e vai conseguir prever também algumas situações que possam ocorrer durante o desenvolvimento. O modelo em cascata, que é esse modelo aqui da esquerda, ele prega justamente o contrário do que eu acabei de dizer. Né? O modelo em cascata, também conhecido como Waterfall, é um modelo de desenvolvimento sequencial, no qual o desenvolvimento é visto como fluir em uma cascata, fluir para frente em uma cascata. Tá aí o nome desse modelo. Bom, esse modelo, a primeira vez que ele foi visto, né, a origem dele, na verdade, ela tem sido indicada a um artigo publicado por W. Royce, né, que era um cara que ele defendia uma abordagem iterativa para o desenvolvimento do software. Então ele falava justamente dos problemas que tinham em se utilizar esse modelo. Né? Ele dizia que esse era um modelo de alto risco e era um convite para serem incluídas falhas no seu projeto. Como é que funciona o modelo em cascata? Né? Então, você vai ter cada uma dessas fases aqui, que elas são, a princípio, bem definidas. Então, o estudo, análise, projeto, codificação, testes e implementação. Só que o que é que acontece? Você vai realizar todo o estudo do seu software para depois realizar toda a análise do seu software. Depois que você finaliza a análise, você realiza todo o projeto. Quando você finaliza o projeto, você realiza toda a codificação. Ao final de toda a codificação, aí sim você faz todos os testes do seu sistema e após isso você implanta o seu sistema em produção. Então imagine que para você fazer uma etapa posterior, você tem que concluir a etapa anterior. Imagine aí um projeto de 3 anos que você vai utilizar esse modelo. Só ao fim de 3 anos é que o cliente, aqui na fase de implantação, vai ter conhecimento do que você desenvolveu. Então, aqui no final de 3 anos, depois de 3 anos, é que ele vai descobrir que o que ele havia solicitado anteriormente era o que está diferente do que ele necessitava. Não era bem aquilo que foi passado, não foi bem entendido. Ou, digamos que no final de 3 anos a necessidade dele já mudou e essa ferramenta que ele tem aqui, no final do projeto, já não atende mais às suas necessidades. Além disso, imagine que durante a fase de teste você encontra erros na fase de análise. Então você precisa voltar lá para a fase de análise, refazer a fase de análise, né, com base no erro que você encontrou, refazer o projeto que vai ser impactado por isso, refazer a codificação que também vai ser impactada por isso para testar novamente. Então você imagina o custo e o tempo que você leva para poder você desenvolver um projeto dentro desse modelo. Bom, o segundo modelo que eu trouxe aqui para vocês é o modelo iterativo, que é esse do meio, esse modelo aqui do meio, certo? Ele foi criado em resposta às principais fraquezas do modelo cascata, o mais tradicional. Os dois padrões, né, de desenvolvimentos iterativos mais conhecidos são o Loop, que é o processo unificado da Rational, e o desenvolvimento ágil, né, que aí entra a parte de agilidade, né, Scrum, XP. Há uma diferença entre iterativo e incremental. O desenvolvimento incremental é uma estratégia de planejamento estagiado em que várias partes do sistema são desenvolvidas em paralelo e integradas quando completas. Esse modelo não pressupõe que seja feito de forma iterativa ou em cascata, certo? Já o modelo iterativo é uma estratégia de planejamento de retrabalho que o tempo de revisão e melhoria das partes do sistema é pré-definido. Ele não pressupõe que seja feito de forma incremental, mas funciona muito bem com esse tipo de desenvolvimento. Uma diferença típica entre incremento e iterativo é que a saída de um incremento não é necessariamente assunto de um refinamento futuro. E seu teste ou retorno do usuário não é utilizado como entrada para plano de revisão ou especificações para incrementos sucessivos. Ao contrário disso, a saída de uma iteração é examinada para a modificação e especialmente para a revisão dos objetivos das iterações sucessivas. Ou seja, no desenvolvimento iterativo, você não tem um refinamento e uma revisão do que está sendo desenvolvido para poder realizar as iterações seguintes. Né? Ele é feito sem essa revisão. Já no incremental, você analisa o que você já entregou, analisa o que você tem para entregar e vai revisando e remodelando seu software
de acordo com o andamento do projeto. Então a ideia do incremental é você dividir o seu software em pequenos pacotes, e aí para cada pacote desse você realiza, né, as fases que você precisa realizar e faz a entrega desse pequeno módulo. Dessa forma, você garante que o seu usuário vai ter um feedback muito mais rápido do que está sendo desenvolvido. Você imagina aqui no exemplo do projeto de 3 anos. Ao invés do cliente esperar 3 anos para poder ver o software, ele vai conseguir ver um pedaço do software já em funcionamento aqui em 2 meses. A cada 2 meses ele vai ter, por exemplo, um pedaço do software aqui desenvolvido. Então ele não vai precisar esperar 3 anos para poder ver que o que está sendo entregue foge totalmente do escopo que ele esperava, ou é totalmente diferente do que ele esperava. Um outro modelo de desenvolvimento é o modelo V, que é esse aqui da direita. O modelo V é um modelo conceitual da área de engenharia, né, e ele é visto como uma melhoria ao problema do modelo em cascata, assim como o incremental e o iterativo. Ele permite que durante a integração do sistema, né, entre os diversos níveis, os testes sejam feitos para cada nível daquele ali, ou planejados ou realizados. Então o que é que isso quer dizer? Você tem aqui os níveis do seu software, certo? Requisitos, projeto detalhado e a codificação. Você vai andar em paralelo aqui com uma atividade de teste para cada nível desse. Então, durante a especificação de requisitos, você está realizando o planejamento dos seus testes de aceitação. Você vai realizar o projeto de alto nível, você está realizando a preparação dos testes de sistema. Durante o projeto detalhado, você vai planejando os testes de integração e durante a codificação, você planeja os testes de unidade. Então, você desce aqui, realizando as atividades de desenvolvimento, e depois você começa a realizar as atividades de software, né? A execução das atividades de software com base no que já foi desenvolvido. Então você consegue ter um feedback muito mais rápido utilizando esse modelo aqui do teste do seu sistema. Outra vantagem é que ao incluir o planejamento dos testes de aceitação aqui junto com a tarefa de especificação de requisitos, aqui você já consegue antecipar muitos dos erros que possam acontecer cá na frente. Ou seja, você vai diminuir o custo da correção do seu erro. Porque se você corrigir aqui o erro, você mudar um requisito específico aqui, é muito mais barato do que você chegar na codificação, você já ter codificado aquele cara, depois você ter que voltar para requisitos, alterar o requisito da forma como ele deve ser alterado, rever o projeto se for o caso, codificar novamente aquilo para retestar. Então você imagina o custo que é você, para todo erro que você encontrar e que seja necessário você fazer isso, você dá a volta nesse ciclo. Bom, uma das principais características desse modelo V é que ele enfatiza a importância de considerar as atividades de teste durante o processo de desenvolvimento do seu software. Ao invés de você só ter lá aquela caixinha de teste no final do desenvolvimento. Né? Você consegue ter a retroalimentação mais rápido, justamente por isso. Por estar fazendo as atividades em paralelo, você consegue ter uma maior velocidade na interação entre as equipes. Ajuda a desenvolver novos requisitos, porque a teste já está com a visão lá do que é que vai ser desenvolvido lá na frente, do que é que vai ser entregue lá na frente. Então você consegue antecipar algumas coisas. E além disso, você melhora a qualidade do produto resultante, porque você já começa a envolver teste do começo, você melhora o entendimento da equipe de teste e você já consegue antecipar possíveis erros que aconteçam na sua aplicação. Então, só recapitulando aqui essa parte, o importante é você conseguir envolver a equipe de testes o mais cedo possível dentro do seu projeto. Quanto mais cedo possível você envolver a equipe de testes, maior vai ser os benefícios que você vai conseguir extrair, né, dessa ação. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre como a gente deve testar o software. Então, a gente tem quatro formas de testar o software. A primeira delas é o teste informal. Então, é aquele teste que o cara acabou de desenvolver e ele mesmo testa o que ele fez. Né? Então, não que seja porque ele quer fazer dessa forma, mas a gente tem um paradigma que os erros eles se escondem para a pessoa quem desenvolveu. Quem desenvolveu uma determinada coisa, ela dificilmente vai encontrar
os erros que estão ali, porque ela conhece a ferramenta, o que ela fez. Então ela tende a ir pelo caminho que é o caminho correto. Ela tende a ter uma dificuldade maior de conseguir encontrar os erros. Além disso, o teste informal pode ser também você pegar uma pessoa, um estagiário ou alguém que não tenha muita experiência e botar lá o cara para testar de qualquer jeito, né? Tipo, senta aí e vê aí o que é que você consegue encontrar. É um outro tipo de teste informal. Uma segunda forma de testar o software é utilizando membros da sua equipe. Nesse caso, você vai ter os desenvolvedores testando, mas ao invés de ele testar aquilo que ele desenvolveu, ele vai testar o que o colega desenvolveu. Então, digamos que você tem uma equipe com 5 desenvolvedores. O primeiro desenvolvedor desenvolveu uma funcionalidade, você vai pegar o desenvolvedor do lado, pedir para ele testar as funcionalidades desenvolvidas pelo colega, enquanto ele testa as funcionalidades desenvolvidas pelo outro colega. E assim você consegue ter uma maior eficácia na realização dos seus testes, porque quem vai testar não é o cara que construiu. Uma terceira forma de testar o seu software é utilizando a equipe de testes. Nesse caso, já é uma maneira mais formal, você vai ter uma célula ou uma equipe de testes formada com experiência nas técnicas, nas ferramentas, com procedimentos, com um processo bem definido para poder estar realizando os seus testes. É uma das práticas que são mais utilizadas dentro das empresas. Ela tem uma equipe de teste própria para poder realizar o teste das suas aplicações. A quarta forma de testar seu software é você ter uma equipe externa. Ao invés de você ter aquela equipe que faz parte da sua organização, né, os testadores, os membros são parte da sua organização, você vai contratar uma organização externa que possui processos, técnicas, ferramentas, que tem todo o conhecimento necessário para poder realizar o teste da sua aplicação. Você manda a sua aplicação para essa equipe externa, ela realiza o teste e retorna para você as informações necessárias. A equipe de testes interna e tanto a equipe externa tem suas vantagens e desvantagens. Aí é necessário analisar quais são as necessidades do seu projeto e da sua empresa e para poder definir qual vai ser a estratégia que você vai utilizar. Mas essas duas estratégias são as mais utilizadas. Bom, falando um pouquinho sobre o custo de testar o software. Myers, ele desenvolveu a regra de 10. Então ele diz que com o passar do tempo, né, a cada etapa que você avança no desenvolvimento do software, o custo de você encontrar, o custo de você corrigir um erro, né, o custo do erro que você encontrou, ele tende a aumentar a 10. Então, na análise de requisitos, aqui, o custo do erro, de encontrar esse erro aqui, é mínimo, porque você já está fazendo a análise, você só vai precisar alterar o requisito que você escreveu, que você está analisando. Na fase de especificação, quando eu encontrar aqui, você tem que alterar um pouquinho, ou alterar a especificação que você fez. Então, o custo aumenta um pouco. Já na parte de construção, de codificação, para cada erro que você encontra aqui, pode ser que seja necessário voltar na especificação e na análise. Então, esse custo aqui já aumenta bastante. No teste, quando você encontra um erro aqui em teste, você precisa codificar, especificar e analisar, talvez, novamente esse erro de novo. Então, o custo dele já é muito mais alto do que nas fases anteriores, justamente porque há essa necessidade de voltar. Na produção... deixa eu voltar aqui. Na produção, o custo aumenta muito, né? Porque além de você ter que voltar o software, né, com o erro para dentro da sua equipe, para poder você analisar, especificar de novo, construir e testar novamente, tem um outro valor aqui agregado, que é o desgaste com o cliente. Então, a depender do cliente que você esteja interagindo, ou a depender da aplicação, o custo de um erro pode ser muito alto. Você imagina lá, como eu falei, o custo de um erro, por mais simples que seja, em um sistema embarcado de um avião. O custo de encontrar um erro desses em produção é altíssimo. Não só o custo financeiro, mas também o custo que pode ter, né, pensando na integridade física das pessoas.
vamos falar um pouquinho sobre os mitos que cercam ao teste de software. Então, temos alguns mitos que a gente vê falar sobre teste. O primeiro deles é que o testador é o inimigo do desenvolvedor. Isso é um mito. A equipe de teste e a equipe de desenvolvimento, elas precisam trabalhar unidas. Ambas estão buscando entregar o melhor produto ao cliente, né? Então, entregar o melhor software possível ao cliente. Então, elas precisam estar unidas e elas não são inimigas. Não é porque o testador está apontando o erro em uma coisa que o desenvolvedor fez que eles são inimigos. O testador também precisa ser assertivo nesse momento para saber como ele vai reportar o erro e como é que vai ser dada essa relação entre o teste e o desenvolvimento. O testador é menos qualificado que um desenvolvedor. Outro mito. Geralmente dizem que quem vai para a área de teste é quem está em TI, mas não gostaria de desenvolver. Isso é um mito. Hoje, para se testar um software também, muitas vezes é necessário conhecimento de codificação e desenvolvimento, né? A exemplo aí da automação de testes. Então, isso que o cara é um testador, é menos qualificado que o desenvolvedor, isso também é um mito, né? Para o cara testar um software, ele também precisa conhecer do negócio, conhecer de ferramentas, conhecer de uma linguagem de programação, né? Então, ele precisa ter o mesmo conhecimento ali, muito próximo do conhecimento que o desenvolvedor possui. E o software já deve ser testado quando já estiver pronto. Isso aqui, né, como já foi demonstrado, lá com a regra 10 de Myers, isso aqui é um mito, porque se você deixar para fazer isso no final, o custo e os problemas de retrabalho e que você pode ter com o cliente por estar realizando essa prática são enormes. Então, isso é mais um mito que precisa ser quebrado. Bom, vamos falar agora sobre alguns casos de sucesso e de insucesso que tivemos devido a softwares que não foram testados. Bom, eu trouxe aqui alguns casos de insucesso, né? Falhas que ocorreram porque o software não foi testado ou foi mal testado. O primeiro deles é da NASA. A NASA tem alguns casos de problemas que tiveram por causa de problemas em software, né, que foram mal testados. O primeiro deles é o problema do Mariner, que foi em 1962 e custou 18,5 milhões de dólares à NASA. O que é que aconteceu? O Mariner era um foguete com a sonda espacial para Vênus. Durante o lançamento ele foi desviado do percurso, né, logo após o lançamento, e aí o controle de missão teve que destruir o foguete alguns segundos após a decolagem, justamente por esse desvio na sua trajetória, né? Esse desvio, depois descobriu-se que esse desvio foi causado por um programador que codificou, né, uma fórmula que haviam passado para ele escrita num papel. E aí, ao codificar essa fórmula que foi escrita no papel, ele esqueceu de passar uma barra. Sem essa barra, o software tratava variações normais de velocidade como se fossem sérios problemas. E aí causou a falha na tentativa de correção que acabou desviando o foguete do curso. Então você vê aí como uma coisa simples, que era uma barra, acabou causando esse problema, esse prejuízo altíssimo. Poderia ter custado vidas de pessoas se o foguete estivesse tripulado ou tivesse caído em uma região, né, de cidade, por exemplo. E que era um problema simples que talvez fosse pego se o software tivesse sido testado e que causou esse prejuízo todo. Uma outra suposta falha que aconteceu, né, que o pessoal conta, foi a maior explosão registrada na Terra por causas não nucleares, né, que foi um gasoduto soviético em 1982, que aparentemente foi feito por uma falha de programação também, né? Então dizem que a CIA, agentes da CIA, infiltraram um bug no sistema de informática canadense que foi adquirido pelos soviéticos para controlar o gasoduto transiberiano. Então, durante a execução desse algoritmo, né, a inclusão desse bug era para poder a CIA controlar, supostamente, o algoritmo, né, conseguir controlar o fluxo e as coisas no gasoduto, mas isso acabou gerando uma falha que ao ativar o bug, as coisas
não correram muito bem como eles esperavam e acabou causando a explosão gigantesca do gasoduto por conta desse bug aí. Além disso, há uma outra história que dizem que a gente quase aconteceu a Terceira Guerra Mundial, né? Que em 1979, durante a Guerra Fria, o sistema de defesa dos Estados Unidos identificou alguns mísseis, que a União Soviética estava mandando alguns mísseis para atacar o país. Então já tinha sido preparado todo o esquema de segurança, né, de contra-ataque. Só que aí perceberam que, na verdade, era um programa de simulação que havia sido iniciado. E aí os Estados Unidos não responderam a esse suposto ataque. Se tivesse acontecido a resposta, provavelmente, né, a gente teria tido uma Terceira Guerra Mundial aí. Um outro caso interessante de ser contado foi em 2009, um programador do Google acidentalmente adicionou uma barra invertida nas URLs do sistema, né, do Google. Com isso, o site acabou sendo sinalizado como malware em todo mundo e ficou por cerca de 3 horas com problemas de acesso, né? Ficou fora do ar. Isso gerou um prejuízo de 3 milhões de dólares, né? E aí é mais um exemplo de que um pequeno problema, né, mais uma barra invertida aí, causou um prejuízo gigantesco à imagem e também aos cofres da empresa. Um outro exemplo de softwares que são, digamos, mal testados é a Microsoft, né? Todo mundo conhece os problemas que tem no Windows, por exemplo, né? Tela azul e todas as questões que ocorrem frequentemente. Então esse é um problema que causa muitos transtornos à Microsoft e acaba afetando a imagem da empresa perante os seus clientes. Talvez um dos bugs mais conhecidos da história seja o bug do milênio, né? Quem é dessa época aí pegou aquele problema todo que estavam atrás de programadores e tal para poder resolverem a questão do bug do milênio, que tinham medo de quando virasse o ano, né? Os sistemas não suportariam a questão da virada do ano e tal, se perderiam nas datas. E aí isso poderia ter gerado um grande problema para o mundo, né? Para os sistemas bancários, financeiros. Imagina aí a quantidade de gente que seria afetada por isso. Falando de problemas que podem afetar a vida das pessoas, né, impactar diretamente na integridade física das pessoas, entre 1985 e 1987, nos Estados Unidos eram utilizadas máquinas de raio-x chamadas Terac 25. Essas máquinas eram utilizadas para o tratamento de radiação contra o câncer. Infelizmente, esse modelo de máquina tinha um bug. E aí esse bug acabava expondo os pacientes a uma intensidade de radiação de até 100 vezes maior do que era recomendada. Por conta disso, 6 pessoas acabaram falecendo e dezenas tiveram problemas de saúde relacionadas à exposição a esse alto nível de radiação. Então é mais um exemplo de problemas que o software pode afetar e até impactar diretamente na integridade física das pessoas. Um outro caso interessante é um da Pepsi que ocorreu em 1992 nas Filipinas. Eles fizeram uma promoção que quem tirasse uma tampinha com o número 349 impresso ganharia um prêmio milionário, né? Bastante dinheiro. Só que aí um problema no sistema das máquinas de impressão acabou resultando na distribuição de 800 mil tampinhas com esse número. Então você imagina aí, eles tinham prometido o prêmio milionário e aí 800 mil pessoas encontraram esse prêmio. Era um valor astronômico para a empresa conseguir pagar essa quantia. Então eles acabaram que cancelaram a promoção, disseram que não iam pagar nada a ninguém e gerou uma grande insatisfação e manchando a sua imagem perante seus clientes, né, devido a esse problema. Então nós temos esses e temos dezenas de outros exemplos que eu poderia aqui ficar falando sobre impactos financeiros, prejuízos que as empresas tiveram, né? Prejuízo à integridade física das pessoas que foram causados porque os sistemas ou não foram testados adequadamente.
Estou falando tudo isso só para reforçar a necessidade que a gente tem de testar os nossos softwares. Não vou falar apenas dos casos de insucesso, né? Vou falar então também um pouquinho dos casos de sucesso. Nós temos aí a Toyota como uma das empresas de fabricação de carros, né? Das fabricantes de carros, que são reconhecidas pela melhor qualidade nos seus produtos, justamente pela preocupação que eles têm com a qualidade do que eles estão fazendo, do produto que eles estão desenvolvendo. Temos o Lean, né, que é Então, só para ficar mais claro, a execução manual é a reprodução por uma pessoa do teste previamente definido e documentado. Já a execução automatizada é a criação, né, e execução de scripts que são automatizados, dos scripts que foram realizados nos testes manuais. Então é basicamente você pegar os scripts que foram utilizados nos testes manuais e transformar eles em scripts de testes automatizados. Bom, vamos falar lá das diferenças entre testes manuais e testes automatizados. Os testes manuais, eles requerem muita atenção do testador, pois eles são altamente propensos a erros. Como eu já falei anteriormente, né, por ser uma atividade desenvolvida por seres humanos, e nós somos propensos a erros, então qualquer desvio de foco ou qualquer outra coisa que interfira na atividade do testador ou do desenvolvedor pode acabar impactando em erros por parte dele. O teste manual permite que o testador utilize sua criatividade durante os testes. Então, durante o teste, o testador pode conseguir lidar com situações inesperadas, né? Ou usar a criatividade para testar novos fluxos que não foram pensados inicialmente. O teste manual requer muito mais tempo na execução, pois são muito mais lentos, certo? E eles não permitem a reutilização. Caso seja necessário testar uma aplicação novamente, você precisa realizar todo o teste novamente de forma manual. Você não tem como reaproveitar um teste que foi executado anteriormente. Já o teste automatizado, ele dificulta a utilização de criatividade e exploração em diferentes situações de teste. Isso pensando na execução, né? Como o script ele não vai ter inteligência suficiente para saber lidar com determinadas situações ou explorar e reconhecer novos fluxos durante a execução. Então, é difícil um pouco a gente utilizar a criatividade durante a execução. Entretanto, você pode utilizar a criatividade na escrita desses scripts, né? Isso é totalmente aceitável. Os testes automatizados requerem menos tempo de execução, são mais rápidos. Os testes automatizados eles são muito mais rápidos durante a execução do que o testador manual. Além disso, você pode utilizar algumas técnicas de automação de testes que podem facilitar e acelerar ainda mais esse processo, como, por exemplo, usar um headless browser, que é você ter o browser sem a interface gráfica. Né? Você não vai ter o tempo da interface gráfica responder, que acaba impactando um pouco no tempo de execução do teste. Além disso, os testes automatizados requerem um grande esforço inicial de criação e um esforço também de manutenção. Então, para você automatizar os seus testes, você vai precisar inicialmente, né, de um tempo bem longo para poder realizar essa criação dos scripts comparado com o teste manual, e a manutenção dos testes também é mais complicada. O teste automatizado é menos propenso a erros durante a execução, justamente por não ter interferência do fator humano, e ele permite a reutilização. Então, se você precisar rodar um script novamente, o teste automatizado ele consegue permitir que você reutilize esses scripts quantas vezes você quiser. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Passar alguns conceitos e algumas informações sobre por que nós precisamos e qual a importância de realizar os testes no nosso software. Eu espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, podem me adicionar lá no LinkedIn, certo? Tá meu contato aí, vocês me adicionam lá, a gente troca uma ideia. Tem meu GitHub aí, tem alguns códigos, algumas coisas lá. Fora isso, eu sou um dos membros do grupo de testes de software da Bahia. A gente tem aí o grupo no Google Groups e a página no Facebook, então a gente troca várias ideias sobre testes, automação, codificação, desenvolvimento, tecnologias. Então, se vocês quiserem trocar uma ideia com a gente, só mandar uma solicitação lá no grupo e a gente conversa. Não tem bem tranquilo isso aí.
Gostaria de agradecer a organização do Congresso, né, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Espero ver vocês em breve novamente numa próxima. Abraços.